O governador Pedro Taques deu ontem uma entrevista coletiva para falar sobre a apuração de fraudes e de irregularidades na SEDUC durante a atual gestão, ou seja, durante a administração do Permínio Pinto na secretaria e durante, portanto, o governo Pedro Taques. E os que achavam que o governador e que o PSDB sairiam enfraquecidos do episódio quebraram literalmente a cara. Por quê? Porque uma série de medidas diferentes e positivas foram anunciadas pelo chefe de Estado. Primeiro, que está evidenciado, que está muito claro, que o governo da transparência não foge do embate público. Assim que aconteceu o fato, 20 horas depois, estava lá o governador dizendo que é preciso melhorar a questão do controle do Estado para evitar fatos como esse em outras secretarias. O Estado é muito grande, tem 100 mil funcionários e é evidente que é impossível você controlar todos apenas do gabinete do governador. Os próprios secretários e mais ainda, os auxiliares dos secretários têm que ajudar nesse combate à corrupção, a própria população, o próprio empresariado. O governador, ao chamar a coletiva, ele coloca como primeiro fato positivo o do que o líder político deve dar explicações e orientar comportamentos. E foi isso que ele fez. Ele explicou como é que tudo se deu, justificou o afastamento do secretário Permínio Pinto, disse que o afastamento é político, porque o Permínio pediu, porque ele aceitou, porque ele aceitaria de qualquer forma, e aceitou em função de que considera a atitude do Permínio correta, no sentido de que ele não esteja lá durante o processo de investigação. O governador Pedro Taques elogiou também o comportamento da secretária Adriana Vandoni e, mais do que isso, o que mostra a total diferença de comportamento deste governo para o governo passado. O governador elogiou a atuação da Polícia Judiciária Civil, que não é uma polícia de governo, que é uma polícia de Estado e que é uma polícia, portanto, orientada a combater o mal feito e a combater a corrupção. 2, o governador elogiou o funcionamento da instituição Ministério Público e do GAECO. 3, o governador disse apoiar as investigações, colocou lá na secretaria, na interinidade, o seu chefe de gabinete, o doutor José Arlindo, e vai colocar também a Procuradoria do Estado para que tudo, rigorosamente tudo, seja apurado. Portanto, um comportamento extraordinariamente diferente, e é evidente que aos olhos da sociedade o governador continua com a sua reputação intacta e mostrando que doa a quem doer, ele vai combater a corrupção. O secretário Permínio também teve um gesto grandioso, o de colocar o cargo à disposição. Por que o gesto do Permínio foi grandioso? Porque só os grandes homens públicos fazem isso. Fez igual o Henrique Argrives, que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo do presidente Itamar Franco. Diante de uma suspeita de uma participação dele, ele entregou o cargo para o presidente Itamar e 4 meses depois é que ele foi renomeado ministro-chefe da Casa Civil.
Poderia politicamente nem ter sido chamado mais, mas ele fez questão de que a apuração ocorresse sem a presença dele no governo. Foi o que fez o secretário Permínio Pinto. E por que que o gesto é grandioso? Eu vou dar detalhes. A juíza Selma Arruda, ela declarou na sua sentença que não há como supor a participação do secretário em função dos dados revelados até aqui. Portanto, em função do que é conhecido até este momento, não há nada que revele a participação do secretário Permínio Pinto. Então, mesmo tendo um posicionamento favorável de uma das juízas mais conceituadas do Brasil e também uma das mais conceituadas de Mato Grosso, o secretário Permínio preferiu se afastar e fazer com que a apuração ocorra sem a sua presença na secretaria. Segundo ponto, importante e também favorável ao secretário Permínio. Antes do seu pedido de afastamento, portanto da sua exoneração, ele havia punido dois dos infratores. Inclusive isso constou da entrevista do governador, a imprensa querendo saber de quem era a indicação política, e ele falou que autorizará o secretário de comunicação Jean Campos a dizer de quem era a indicação política dos dois nomes que inclusive foram presos na operação. Pois bem, então significa, mostra que o Permínio já vinha atuando no combate à fraude e no combate à corrupção. Porque dois dos demitidos por ele, coincidência ou não, apesar do apadrinhamento político, foram demitidos por ele da sua gestão. Terceiro ponto, que ontem, inclusive, um site de Cuiabá, o site do meu amigo Cláudio Moraes, do Folha Max, que é um site importante na capital mato-grossense, colocou como manchete, o que é verdade, inclusive, que empresário cita em depoimento ao GAECO que Permínio sabia da fraude. Aí vem lá o depoimento do empresário dizendo que comunicou ao Permínio e que o Permínio disse para ele: olha, não pague propina. Quer dizer, no depoimento que o empresário cita ao GAECO, ao Ministério Público, dizendo de que contar ao Permínio, o Permínio orientou o empresário no sentido de não pagar propina. Por quê? Porque este governo não convive com a propina. Outro ponto positivo dessa situação toda foi a reação do PSDB. O líder do governo, Wilson Santos, fez um importante pronunciamento na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e a executiva do PSDB e o presidente do partido, Nilson Leitão, deram também uma nota oficial de apoio ao Permínio, ao governador Pedro Taques, à economista Adriana Vandoni, mostrando que foi todo o PSDB que agiu na apuração do episódio. Claro, era melhor que esse episódio não houvesse acontecido. Era melhor que não tivesse existido a corrupção. Mas já que existiu, é muito melhor perceber que as autoridades atuais não aceitam conviver com ela.